Os extremistas estavam extremamente insatisfeitos com o atual sistema de governo vigente. Não só insatisfeitos eles estavam, como resolveram planejar e invadir o Congresso americano. Isso pode parecer como se fosse uma notícia recente dos últimos momentos referente aos Estados Unidos, mas não. Isso que eu trago para você agora nada mais é do que o momento que aconteceu em uma grande obra, um grande livro que se tornou até mesmo série, chamada O Conto da Aia. Esse livro tem a autora canadense Margaret Atwood. My name is Offred. I had another name. Ladies, I have to let you go. It's the law now. They needed to do it this way. All the bank accounts and the jobs all at the same time. You imagine the airports otherwise? E ele traz uma distopia. Para aqueles que não sabem, eu também tinha uma grande dificuldade de saber o que era uma distopia. Distopia é um lugar onde que as pessoas que estão nesse lugar morando vivem totalmente sem direitos, com autoritarismo, com opressão, com um sistema com perda completa de direitos. Nessa história, Margaret Atwood traz um futuro distópico em que, devido à falha no meio ambiente, não seria falha, mas devido à consequência dos atos dos seres humanos no meio ambiente, devido à poluição, devido à grande quantidade de desenvolvimento de doenças sexualmente transmissíveis, as mulheres se tornaram inférteis. Aí você deve imaginar, nossa, as mulheres se tornaram inférteis devido a todo esse problema que aconteceu aí, né, no mundo, meio ambiente e doenças. Então as mulheres que são férteis são aí deusas, né, são endeusadas e tidas como algo extremamente sobrenatural. Ao contrário, as mulheres nessa história que podem gerar filhos são escravizadas, tiradas, sequestradas dos seus locais, dos seus lares, enviadas para uma escola em que é feita uma verdadeira lavagem cerebral nelas, e elas são tiradas toda e qualquer individualidade delas. Nesse momento, elas são unicamente feitas para procriação e levadas para casas de homens e mulheres, casais que não podem ter filhos. Essas mulheres são chamadas aias. Esse é o pressuposto da história e esse é o pressuposto de toda o enredo que é contado por uma dessas aias, uma protagonista chamada Offred. Essa história veio à voga nos últimos momentos e principalmente recentemente, trazendo vários fãs em polvorosa, imaginando que talvez uma nova Gilead estava surgindo aí com os recentes acontecimentos tornados a público devido à insatisfação e à incapacidade de lidar com a derrota do ex-presidente Donald Trump. Trump tentou, na verdade, né, durante vários momentos, anular as eleições americanas sobre as falsas alegações de que haveria fraude no sistema americano, de que o sistema americano haveria sido fraudado, que ele tinha sido ganhado, né, tinha sido vencedor daquelas eleições e que o sistema era completamente falho e havia conclamado todos aqueles que estavam a favor dele para que fossem marchar até Washington para tomar uma posição. A invasão ao prédio do Capitólio foi consequência da postura negacionista de Donald Trump frente à vitória de Biden nas urnas. Ele perdeu tanto nos votos populares quanto na votação dos colégios eleitorais, onde teve 74 votos a menos que o democrata. Trump deixou claro que não faria uma transição pacífica e alguns dos seus aliados mais próximos passaram a falar publicamente em fraudes. Mas nem eles, nem Trump, jamais apresentaram qualquer prova de suas alegações. É devido a esse momento que passa os Estados Unidos que os fãs da série se perceberam meio a uma nova Gilead sendo formada, no momento em que eles fizeram essa comparação com o que estava acontecendo. Donald Trump diversas vezes tentou anular as eleições, anular os votos das eleições, alegando sem nenhum tipo de prova que haveria tido fraude nas eleições norte-americanas. Em todas essas alegações, em todos esses recursos que ele foi tido na Suprema Corte, falhou. A última coisa que ele fez foi recentemente incitar a violência e o ataque ao Congresso norte-americano, fazendo com que os fãs da série tivessem essa noção realmente de algo que aconteceu.
lá em 1984 repercutisse agora em 2021, mais de 30 anos. Um livro muito famoso e muito conhecido repete e replica os mesmos atos que a autora havia contado na sua história até então. Quase todos os líderes mundiais repudiaram veementemente a atitude grotesca, né, e autoritária que Donald Trump teve mediante a incitar a violência com um Estado, com um país que é tido como um pilar da democracia mundial durante anos. E vários líderes mundiais mostraram sua nota de repúdio referente a essa atitude que Donald Trump teve. O criador do Facebook até mesmo mandou bloquear as contas de Donald Trump, alegando que não seria possível neste momento que ele tivesse a utilização dessas contas, porque ele citaria movimentos de motim e caos, né? Então, até mesmo as contas dele foram bloqueadas, como Instagram, Facebook e Twitter. E quando a gente fala de democracia nos Estados Unidos, só para você ter ideia, a Constituição deles é uma Constituição de 1776 e é a única Constituição que eles tiveram em muito tempo. Essa Constituição teve pouquíssimas emendas e está em vigor até hoje. Só para você fazer uma comparação, aqui no Brasil a gente já teve 7 constituições desde o período do Império até agora, já foram 7, com a última de 1988, pós-período de ditadura militar. E várias emendas, atualmente são mais de 100 emendas colocadas na Constituição. Então o sistema deles constitucional é um sistema muito rígido e muito firme, até então no que se diria a democracia. O que me fez lembrar de uma obra muito importante e um livro muito lido ultimamente, que é este aqui, chamado Como as Democracias Morrem. Esse livro é do autor Stephen e o Daniel, e eles são 2 professores de ciência política em Harvard. Eles são especialistas em política internacional e eles trazem nesse livro da obra deles em Harvard. Ele foi lançado inclusive em 2018, voltado para o público norte-americano. E eles trazem nesse livro a vida inteira, o estudo de uma vida, de que por que países, quais os caminhos, quais foram as atitudes que esses países que se tornaram ditaduras e totalitarismos e países com ditaduras firmes, né, autoritários, quais foram as atitudes, quais foram os caminhos que esses países percorreram para que virassem esse tipo de ditadura. E eles vêm falando que as ditaduras e os autoritários, né, autoritarismo, acontecem como um câncer. Ele vai devagarzinho, vai entrando, vai se instalando, e apenas quando o sintoma vem de uma vez é que a pessoa consegue perceber a gravidade do ato que está acontecendo. É como se ele fosse minando e drenando a democracia aos poucos. Não é algo que acontece de um dia para a noite, pá, acabou a democracia, não. É algo que vai sendo instalado levemente. E grande parte da população deixa isso acontecer, porque grande parte da população, no momento em que ela permite discursos claros e evidentes desses líderes que emanam de forma populista discursos ditatoriais, essa população geralmente está descrente. É uma população que geralmente está enfraquecida por conta da velha política ou dos partidos que estão desmoralizados, e essa população descrente permite que esses governantes venham com novos discursos idealistas de que vão trazer novidade, de que vão trazer o novo, de que vão trazer mudanças, acabam instalando ditaduras nesses países. E foi justamente com esse tipo de discurso e com uma população descrente e querendo mudanças, aceitando até mesmo esse tipo de discurso, que surgiu aí Mussolini, que surgiu Hugo Chávez e que surgiu Adolf Hitler. Então, esses 2 autores, eles trazem nesse livro, principalmente, um quadro de características que devem ser avaliadas com esses líderes mundiais no momento em que eles começam a implantar ditaduras de uma maneira silenciosa, e quando as pessoas se percebem, elas já estão dentro de um modelo, de um sistema completamente autoritário e totalitarista. E eles trazem um quadro muito interessante, e eu até anotei aqui para trazer para vocês.
A primeira característica do quadro, para você analisar o seu sistema de governo, e lembrando, é um livro que foi lançado em 2018 e é um livro direcionado para os Estados Unidos, então nós nem tivemos ainda um governo atual que nós temos aqui no Brasil. Mas ele traz reflexões precisas para a gente poder analisar se estamos caminhando ou não, trazendo como base ditaduras que ocorreram em outros países e a forma como foi instalada nesses países. Ele traz algumas reflexões como os líderes sugerem a necessidade de medidas antidemocráticas como cancelar eleições, violar ou suspender a Constituição, proibir certas organizações e restringir direitos civis ou direitos básicos. Eles descrevem os seus rivais, esse aqui é o segundo pilar que ele deixa demonstrado, descrevem seus rivais como subversivos ou opostos à ordem constitucional existente. A terceira principal indicador de comportamento autoritário tem quaisquer laços com gangues armadas, forças paramilitares, milícias, guerrilhas ou outras organizações envolvidas em violências ilícitas. E o quarto indicador de que esse líder é um líder ditatorial, com vias de ditador, esses líderes ameaçam tomar medidas legais ou outras ações punitivas contra os seus críticos em partidos rivais, sejam eles ou a sociedade civil ou a mídia. Então, são muito importantes esses 4 indicativos que demonstram aqui quais seriam essas características que esses líderes demonstram ter, características autoritárias e ditatoriais. E ao final desse vídeo eu deixo uma mensagem do livro O Conto da Aia. Quando eles massacraram o Congresso, nós não acordamos. Quando eles culparam os terroristas e suspenderam a Constituição, nós também não acordamos. Nesse momento atual em que a gente vive uma polarização política tão grande ao redor do mundo, nunca foi tão importante acordar. Acordar para os seus direitos, mas principalmente acordar para a política, para você entender o mundo em que você está vivendo, para você poder entender o mundo que está sendo escrito à sua frente e o que você tem feito a partir do que tem realizado à sua frente, o que você tem feito, quais as mudanças e reivindicações você tem tido e qual que é o mundo que você deseja não só para você, mas para as futuras gerações. Esse é meu primeiro vídeo no YouTube, eu espero que você tenha gostado profundamente dele, que eu fiz com enorme carinho para você. E eu espero que você possa curtir, comentar e compartilhar, para que esse vídeo possa surgir efeito e alcançar o maior número de pessoas, para que elas se tornem conscientes dos seus direitos e deveres perante a sociedade. Até breve.